Oi, pessoal, eu sou Rosana Jatobá e te convido agora a participar de uma conversa com o engenheiro eletrônico, especialista em ciência da computação, computação gráfica, realidade virtual e redes neurais. Ele é professor da Escola Politécnica da USP há 32 anos. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo Zufo. Tudo bem, professor? Que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem, Rosana. É um prazer estar falando com vocês aqui. Professor, muito antes da gente falar sobre essa discussão toda da indústria 4.0, a gente sabe que a Escola Politécnica da USP inaugurou a Caverna Digital, que é uma plataforma de computação e visualização de processos utilizada para a tomada de decisões críticas em engenharia. Eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para a nossa audiência detalhes dessa Caverna Digital. Olha, muito obrigado pela pergunta. É um prazer falar sobre a caverna. Exatamente esse mês, no dia 30 agora, nós estamos celebrando 20 anos da inauguração desse laboratório pioneiro no Brasil. E é verdade, a realidade virtual, quando nós começamos, era um assunto que era tratado até como ficção científica. E hoje, nos tempos modernos, a realidade virtual praticamente virou uma ferramenta fundamental para todos os setores de atividade econômica, principalmente nesse momento de pandemia, em que nós não podemos estar conectados pessoalmente. Nós acabamos o nosso Congresso Internacional de Realidade Virtual semana passada. Ele foi virtualmente realizado em Lisboa, e nós discutimos muito como a realidade virtual vai poder ajudar a sociedade num cenário pós-pandemia. E ao longo da entrevista nós vamos dar alguns exemplos concretos de como nós estamos usando a tecnologia nesse momento. Mas a caverna virtual, gostei desse nome, hein, professor? Tem um quê de mistério, uma coisa assim que pressupõe um abrigo, né? Conta pra gente exatamente como é que ela funciona, assim, em termos práticos. Bem, o nome da caverna é uma homenagem a primeiro relato escrito pela humanidade da dualidade real-virtual. Na verdade, foi Platão, há mais de 2000 anos atrás, que escreveu um texto chamado Alegoria da Caverna de Platão, em que ele filosoficamente discute uma questão essencialmente humana, mais recentemente uma questão dos sapiens, nós, seres humanos, de como nós lidamos com o imaginário. E, na verdade, a computação, ela viabiliza esses espaços virtuais. A computação nada mais é do que a imaginação humana transposta em máquinas. E na sociedade do conhecimento, que é a sociedade que nós vivemos hoje, por exemplo, nós estamos fazendo aqui um encontro virtual, a partir de uma tecnologia de vídeo. Daqui a alguns anos, Rosana, talvez você esteja representada por um avatar, eu por um outro avatar, e usando técnicas de inteligência artificial, nós vamos poder nos comunicar de uma forma mais, digamos, conveniente. Aliás, hoje, a gente não fala mais de realidade virtual. O termo que nós estamos usando é o termo XR, de Extreme Realities. Ou seja, como essas tecnologias elas podem ampliar as fronteiras da atual realidade. Um exemplo simples. Como a gente poderia vivenciar uma presença na superfície do planeta Marte, usando essas tecnologias, não necessariamente nos transpondo até lá. Então, o termo hoje a gente usa XR, e o nosso grupo de pesquisa tem atuado muito hoje na convergência da realidade virtual com a inteligência artificial. A gente acha que vai vir uma nova onda de pesquisas e tecnologias quando a gente tiver uma interação maior entre a nossa realidade presencial com a realidade virtual ou com a realidade virtual extrema e a inteligência artificial. Esse é exatamente o ponto que o nosso grupo de pesquisa se encontra hoje aqui na universidade. Professor, a sua avaliação, de que forma a realidade virtual
pode contribuir de alguma maneira para o aprimoramento tecnológico que a gente vem observando e está cada vez mais veloz, né, o surgimento de novas tecnologias, e também para um aumento da competitividade da indústria. De que forma esse tema, que parece algo assim abstrato, meio etéreo, se aplica na prática, no nosso dia a dia? A resposta a essa pergunta está na sua própria pergunta, Rosana. A realidade virtual e a inteligência artificial são tecnologias facilitadoras no processo de decisão. Ou seja, nós conseguimos fazer coisas melhores e mais rápido quando usamos a tecnologia. Porque simplesmente, antes da tecnologia estar pronta, nós temos hoje ferramentas que nos permitem antecipar tudo com muita antecedência. Ou seja, eu vou projetar um novo carro que vai ficar pronto daqui a um ano. Com meses de antecedência, eu já tenho um protótipo virtual desse carro. Recentemente, essa prototipação digital, a gente chama de gêmeo digital. Com o nível de tecnologia que nós temos, cada minúcia desse projeto, tanto do ponto de vista de projeto como processo, pode ser totalmente representado de forma digital ou virtual. É o que nós chamamos do gêmeo digital. E com isso, várias decisões ou aprimoramentos que a gente faria no projeto depois que ele está pronto, nós podemos nos antecipar. Enfim, realidade virtual e inteligência artificial são mecanismos de a gente antecipar situações. E com a antecipação desses cenários, a gente ganha muita agilidade, a gente ganha tempo de chegada no mercado, a gente chama de time to the market, e a gente ganha competitividade. Ou seja, realidade virtual e inteligência artificial são lubrificantes no processo de agilidade. Organizações que usam intensivamente essas ferramentas ganham muito tempo e agilidade. Essa, na essência, a busca que nós fazemos quando aplicamos essas tecnologias. São conceitos que estão aí todos os dias na vida da gente, mas como é que o senhor classifica a compreensão por parte das pessoas desse tipo de temática, realidade virtual, inteligência artificial? Veja, o Brasil é um país muito interessante, né? Quando a gente estuda estudos internacionais, a gente avalia estudos internacionais do que a gente chama do awareness, da percepção dessas tecnologias, o Brasil ele se equipara a países muito avançados na área. A nossa grande questão é a aplicação dessa tecnologia de forma ágil, superando problemas intrínsecos locais. A recomendação que eu tenho a todos é não espere, faça, aplique a tecnologia o quanto antes. Sempre com uma medida de desempenho de ganho de produtividade, ganho de processo, ganho de desempenho. Agora, são tecnologias que nunca foram tão democratizadas. Juntamente com a tecnologia da realidade virtual e da tecnologia da inteligência artificial, nós temos no mundo um movimento chamado movimento do open source. A grande maioria dessas ferramentas, Rosana, estão abertas no domínio público. Cabe apenas pessoas pesquisarem, baixarem na internet, instalarem nos seus computadores e usarem. Então, assim, eu acho que nós temos 3 pilares formando um tripé da inovação, que é a Extreme Reality, ou a realidade virtual extrema, que junta Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality, a inteligência artificial e o movimento open source. Então, as pessoas, assim, um exemplo, quando nós montamos a Caverna Digital há 20 anos atrás, as coisas não eram bem assim, tá? Eu tive que batalhar muito nas esferas governamentais, federal, estadual. Eu lembro que eu pedi dinheiro até para o município, porque um laboratório dessa magnitude custava muito caro, na época $1 milhão. Isso está largamente registrado aí na memória da internet. Hoje em dia, com pouco dinheiro, a gente consegue fazer realidade virtual, inteligência artificial por causa do open source. Então, a recomendação é, não espere, comece.
e não precise buscar apoio de ninguém. Muitas dessas informações estão já disponíveis na rede, na internet. Porque, professor, além do desafio financeiro para se montar um projeto como esse, eu fiz essa pergunta porque imagino que ainda haja uma certa resistência por parte das pessoas com relação a esse tema. Muita gente acha que a inteligência artificial veio para as máquinas tomarem conta e dominarem o ser humano. Ainda existe esse mito, que é comum no mundo, ou não? Olha, isso daí, Rosana, a gente até andou aprofundando essa tecnofobia, ou esse medo de alguns humanos em relação à tecnologia. Eu digo alguns porque nós temos muitos pesquisadores e professores aqui na USP que não têm medo nenhum da tecnologia. Mas se você lembrar, quando vieram os motores a vapor, haviam pessoas com medo, haviam pessoas que diziam que nenhum ser humano aguentaria viajar num veículo cuja velocidade passasse dos 100 km por hora. Hoje o nosso desafio é a velocidade da luz. E a gente até sabe que a velocidade da luz é lenta, né? Agora que nós estamos instalando bases em Marte, e demora quase 10 minutos, de 5 a 10 minutos para a informação chegar lá, depende da posição relativa dos planetas, a gente vê que a velocidade da luz é lenta, né? Puxa, demora tudo isso por uma mensagem ser trocada com Marte. Há 200 anos atrás, as pessoas tinham medo de andar num carro a vapor, num carro a gasolina, andar num trem. Eu fico imaginando, Rosana, isso tem a ver com a caverna, o primeiro humano que criou fogo. As pessoas deviam ter medo disso. Isso é um fator evolutivo. Agora, para a gente responder a questão, a gente está falando de tecnologia ou de progresso? Olha a nossa conversação por videoconferência. Olha que maravilha tecnológica, a nossa conveniência de estar aqui, apesar de uma pandemia. Seria muito mais agradável nós estarmos juntos. Mas imagina como foi a pandemia da gripe espanhola. E olha que conveniência, e olha o progresso que a humanidade teve. Então, a tecnologia, ela está atrelada à evolução humana, ao progresso, mas eu acho que é importante a gente também, como humano, ter um pouco de medo da tecnologia. Porque a gente sabe que alguns humanos fizeram coisas muito erradas com a tecnologia. Coisas muito erradas. A gente vê isso no próprio Facebook, as fake news, por exemplo. É um assunto absolutamente ridículo, imbecil, assim, em termos de comportamento humano, mas talvez o medo da tecnologia faça com que as pessoas de bem criem limites no emprego da mesma. Porque no passado e recentemente, nós usamos a tecnologia para o bem e para o mal. Por exemplo, para as guerras. Certeza. Agora, a professor... tecnologia é progresso. A tecnologia é bem-estar e a tecnologia é evolução humana. Com, eventualmente, algumas transformações. Mas, no conjunto, nós chegamos onde nós chegamos como humanos por causa da tecnologia. Eu gostaria agora de questioná-lo a respeito da pandemia da Covid-19, né? E queria saber a contribuição da universidade. Eu tenho uma informação de que vocês criaram o Inspire, é um projeto para a produção de ventiladores pulmonares aqui no Brasil a baixo custo. A gente vem enfrentando essa crise sanitária de uma forma muito difícil, muito complicada, chegamos num nível gravíssimo. Então, conta para a gente que projeto é esse, de que maneiras vocês estão desenvolvendo esses ventiladores. Então, Rosana, isso é muito legal também, né? Porque a gente vivenciou a era industrial e nós estamos agora na era da informação, né? Da infoera, ou da sociedade do conhecimento. E essa pandemia é uma guerra que nós estamos vivendo. É uma guerra entre os humanos e o vírus. E a arma que nós estamos usando para combater o vírus é o conhecimento. Mas se a gente olhar a humanidade, do jeito que a economia mundial parou, e todos nós estamos trancados em casa, nós estamos nos comportando como cidadãos que viveram a Segunda Guerra Mundial, que tinham que ficar trancados em casa, pelo meio dos combates, dos bombardeios e todas as consequências de uma guerra tradicional.
Então, eu acho, na minha opinião, que essa pandemia, talvez a história vai falar melhor, nós estamos vivendo uma espécie de terceira guerra mundial. Mas o inimigo hoje é o vírus. E as armas que nós estamos usando para combater o vírus é o conhecimento humano. E aí, nessa história, há aproximadamente um ano atrás, nós participamos de um grande congresso de tecnologia em Las Vegas, a CES. Os professores aqui da universidade participavam de congressos faz quase 2 anos, um ano e meio, né, que a gente não viaja mais. Mas desse congresso enorme, assim, só a feira, 250 mil pessoas, Las Vegas para por causa desse congresso, as notícias que vinham da China eram muito assustadoras. A delegação chinesa não veio, eles estavam em lockdown, e eles estavam falando de uma doença mortífera, incurável. Ela não tem cura, a doença. Você pode prevenir com a vacina, ou você pode tratar de forma paliativa. E aí nós estávamos escutando histórias horrorosas de pessoas morrendo asfixiadas, pessoas morrendo de uma síndrome chamada da síndrome respiratória aguda, em que o pulmão colapsa e as pessoas morrem sufocadas. E aí, o único equipamento para tratar essa doença eram os ventiladores, que são equipamentos caríssimos, equipamentos sofisticados, e nós tínhamos informação que não havia inovação nessa área. Os mesmos ventiladores que nós usamos hoje foram ventiladores usados há 10 anos atrás. Por um motivo que a gente não sabe explicar, talvez econômico, não havia inovação na área. Aí, nessa comoção toda, a nossa diretora, primeira mulher diretora da Escola Politécnica em 120 anos, reúne todos os professores na nossa última reunião presencial e fala, olha, isso é uma guerra, vai matar muita gente, talvez vai ser o fenômeno que vai matar mais humanos depois da Segunda Guerra Mundial. Não é uma questão apenas na área médica, é uma questão da engenharia. Eu tenho certeza que se vocês se unirem, vocês vão dar respostas. 3 minutos depois, Rosana, veio o professor Raul Gonzalez, chefe da área de bioengenharia aqui da Poli, chegou para mim e falou assim, Marcelo, a gente precisa projetar e fabricar ventiladores. Eu falei, Raul, eu nunca vi um na vida. É fácil, vamos começar. O que foi legal, Rosana, que 24 horas depois, nós já tínhamos o primeiro protótipo. 72 horas depois, nós já tínhamos 1.200 alunos politécnicos formados, doado quase 240 mil reais. E uma semana depois, nós já tínhamos uma rede de quase 200 voluntários. Isso a gente começou dia 15 de março. Lá pelo dia 10 de abril, a gente entrou com a documentação na Anvisa. E praticamente 110 dias depois, nós tínhamos o equipamento homologado, já pela Anvisa. Felizmente, na primeira onda, os ventiladores de emergência, porque nós projetamos um ventilador de emergência, aquele ventilador que não deixaria as pessoas sufocarem na eventual falta de equipamentos. Graças a Deus, a indústria nacional conseguiu responder muito bem na primeira onda de Covid. E aí a gente pensou, puxa, a gente para o projeto ou continua? Nós temos o apoio valoroso da nossa Marinha, Marinha do Brasil, tem uma base aqui na USP, eles são os nossos irmãos de trincheira, hoje estão trabalhando em ciclo de 24 horas por dia, eles estão trabalhando em 3 turnos, e a gente tomou uma decisão em setembro, quando tinha acabado a primeira onda, de não parar. Uhum. Para você ter uma ideia, no dia 25 de dezembro e no dia 31 de dezembro, eu, por exemplo, saí da USP aqui, dia 31, às 11 da noite. Muito bem. A gente fez uma videoconferência com a família, em lockdown, né? A gente não podia se encontrar. Eu fiz videoconferência com a família, mas eu estava onde você estava, né? Eu estava aqui na USP. E o que foi muito importante, Rosana, foi a segunda onda que bateu duro em Manaus. Sim. Então, na primeira semana de janeiro, nós já estávamos enviando para Manaus 50 ventiladores, atingindo 14 hospitais lá. E hoje, essa semana,
nós já atingimos 300 hospitais, 300 ventiladores, e mais de 60 hospitais. Nós temos hoje ventiladores funcionando em Ribeirão Preto, em Concórdia, no Paraná, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Manaus, em Parintins, na Amazônia. E esse é o projeto Inspire. Agora, o que foi mais legal, que talvez seja o objeto da próxima pergunta, é como a gente se organiza para fazer movimentos de inovação em massa. Professor, a gente tem aí, então, essa dicotomia, né? Lidar com um evento desse, uma tragédia que ceifa vidas, que causa muita destruição, mas, ao mesmo tempo, que acelera processos e, de alguma maneira, provoca um salto de qualidade em termos de inovação. Eu passaria o dia inteiro, professor, conversando com o senhor aqui, o senhor que tem tanto conhecimento. Espero que a gente possa criar no Brasil um ambiente fértil para que a inovação, a tecnologia, a ciência se desenvolvam. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil não investe tanto, né, como os Estados Unidos e China, por exemplo, que destinam 2,5% do PIB para ciência, tecnologia e inovação. Não é o caso do Brasil, mas a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso festival, por uma questão de tempo apenas, que a gente não continua. Mas eu, como disse, adoraria continuar a nossa conversa. Tudo de bom, boa sorte, até uma próxima oportunidade, professor. Muito obrigado. Muito boa essa conversa, hein, gente? Olha, agora, você que está nos assistindo, continue conectado ao Festival Inova Klabin. Aqui a gente tem inovação com propósito e tem muito mais. Daqui a pouco a gente se fala. Até já.